tem que pedir permissão pra sair, né? Então você falava assim, senhor espírito, Com licença, a gente pode, por com licença, gentileza. a gente pode encerrar a brincadeira, você pode ir embora? E aí o compasso apontava no não. Aí você fazia o quê? Aí você fazia sentava assim, e não, chora. ó, Você tem que ter chora, né? Veja bem, senhor espírito, Por favor. Pelo amor de Deus. por favor, a gente quer ir Tô embora. atrasado. A lágrima escorrendo aqui, ó. Preciso fazer lição de física. Por favor. Chorando já. A lágrima Eu quero ir escorrendo. embora. Eu posso ir embora? E o espírito lá no compasso? Não. Não. Cara, isso eu tremi. O quê? Isso eu tremi. Tá eu, louco. minhas primas, eu tremi. Eu falei gente, assim, gente, criança é ele não, complicado, né? ele não tá deixando a gente ir embora, a gente vai ficar aqui pra sempre com esse espírito. Criança é triste, porque a gente caça assunto, né? Fica caçando assunto. Dizem Depois que não aguenta. nada eu do mesma. copo. Eu sou assim. Se o copo diz não e o copo estoura, o espírito fica preso pra sempre naquele ambiente. Assim, não conheço quem tenha estourado o copo. Aliás, se estourou algum copo na sua mão, você deixa um comentário aí pra Isso, gente, por queremos favor. saber. Queremos saber, mas eu não sei. A lenda era essa. Se o copo estoura, cuidado porque o espírito fica ali pra sempre. PPO, hein? Sensacional. No finalzinho dessa lista, a gente vai contar episódios sobrenaturais de verdade. Eu tenho algumas, hein? A Nani, se deixar, a gente vai de podcast de 3 horas de duração, mínimo. Chupa-cabra, gente. Nossa. Chupa-cabra Também apareceu tive muito bastante aqui. medo na época, viu? Sério? Tive. Gente, Cara, eu tive medo do ET Bilu. é sério? Medo do ET Bilu, você Por entendeu? quê? Que eu tive. Eu tive um certo receio, talvez só os mais velhos vão lembrar dessa, mas do Topodídio. Que era Não um recuerdo. ratinho que apresentava... Ai, gente. Que? Um rato? Era um ratinho, era... Ok. Me zoa aí Você que eu está tive medo zoando do ET Bilu. loucamente. Mas, vou falar, já que, medo com o personagem, eu morria de medo da abertura do Bozo, do palhaço Bozo no SBT. Eu devia ter meus 6 anos de idade, eu lembro, 6, 7 anos. Alô, criançada. O Bozo chegou. O olho aqui, eu ó, adorava. estalado. Ah, não, eu tenho uma outra, depois eu vou... Ai, meu Deus. O Bozo começava o programa, alô, criançada, o Bozo chegou. E ele apontava pra tela, você, não sei. Cara, eu achava que ele tava apontando pra mim, eu me escondia atrás da cama. Que dó. Você se escondia do Bozo na TV. Cara, e vou mais, eu morria de medo da abertura do filme, da série do Hulk. Sério? Eu lembro adorava muito. a série do Hulk, mas a abertura... Eu não lembro dessa eu morria, abertura. ele corria tipo, atrás de um avião, de um carro, assim, nossa. Tipo, não tinha nada demais, mas dava muito medo. E era aquela série antiga, cara, que dava pra você ver que era só um cara com uma peruca e o corpo pintado de verde. É. Bem toscão mesmo. Mas era esses que muito dão boa, medo. é. Mas era uma série legal, era uma série boa. Mas era Gente, bem trashzona Eu mesmo. tive medo, não sei se vocês lembram desse comercial. Foi um comercial do Instituto Purifica. Vocês lembram disso daí? Não. Ninguém lembra, né? Instituto Purifica? É, que é um cara que parecia um bonecão, ele entrava assim num ambiente todo branco, ele vestia todo de branco, e ele falava um monte de groselha, ele falava Instituto Purifica, uma cara de louco, e ninguém nunca horror. entendeu o que era. Nem eu Vocês agora. não lembram disso? Não, Instituto Purifica. Procura aí, gente, procura. Dá Olha, medo. ó, Só que aí depois parece que descobriram, aí tipo, não era uma coisa pra assustar mesmo, você entendeu? Porque não tinha pé nem cabeça, ele não divulgava nada de nada, sabe assim? Era muito esquisito. Eu já falei várias vezes, todo mundo que me pergunta de medo bizarro, eu falo dessa história. Muito medo daquele troço que puxa apenas do episódio do Pica-Pau lá. Aquela máquina bizarra que vai atrás do Pica-Pau. Um pavor. Eu era criança, começava esse episódio, eu ia querer desligar a televisão, colocava a TV no mudo, porque eu não queria ouvir o barulho dele. Ai, que horror. Gente, Tem vários, a gente né, tem que uns traumatizam medos esquisitaços. Tem mesmo. Mas enfim, o chupa-cabra. O chupacabra. Eu tive muito medo, de verdade, gente. Eu tive medo real. Do chupa-cabra eu tive medo. Cara, e o chupacabra dizem que E ele apareceu apareceu. real em vários lugares. Eu tava Apareceu várias pesquisando, foram fotos. vários Os animais países, mortos. inclusive, né? Os animais mortos. Uma mordida que ninguém reconhecia de onde era. É, alguns sem pele até. É, e o sabe? pessoal ficava Muito naquela sinistro. de... É meio que um lobo. Não, mas não é bem um lobo, porque a mordida é diferente. O pessoal estudava o tipo de mordida. Eu lembro disso. Arcada Que tipo de dentada, animal... chupacabra. Que tipo de animal teria... Aí não descobriram, né? Nunca descobriram Então. o que era o bicho. Se era um Estranho. ET, se era um Extra, isso. demônio, sei lá, eu que coisa. Ah, gente. Estranho. Joga um Google aí pra você ver. E aí temos casos mal assombrados de 2 lugares em São Paulo. O edifício Joelma, né, que pegou fogo. E o castelinho da Rua Apa, que também tem um crime que aconteceu dentro dele. Vocês gostam dos 2 casos, né, que eu sei. Sim. E esse do Joelma, cara, é sinistro. Eu acho que não tem
uma vez, assim, que eu assisto alguma coisa do Joelma que eu não fique, me tremendo de medo. Tem a história das 13 almas do Joelma? Tem as 13 almas do Joelma. Encontradas no poço do elevador, não foi isso? Onde enterraram, porque não foram identificadas, isso. né? Isso. Pessoas que morreram no fosso, queimadas, né? Obviamente. Foi. E elas foram enterradas como indigentes, porque ninguém sabia quem era, os nomes. E dizem que se você joga água lá, acontece um milagre, tem todo um... O coveiro, né? Os coveiros que trabalham lá dizem que de madrugada eles gritam, né? De dor, assim. Queimando. Como se estivesse porque queimando. morreram queimados, então dizem que você dar leite pra uma pessoa que foi queimada é a melhor coisa. Só que eles proibiram leite, as 13 almas, elas são chamadas de as 13 almas benditas. Gente, minha mãe é devota das 13 almas, tem a oração e tudo mais em casa. Isso aí. E tem uma capela voltada pra elas, e o pessoal deixava leite ali, só que isso começou a atrair gato pro cemitério. Porque os gatinhos iam lá nos túmulos das 13 almas pra tomar gatinho. Leitinho Pra tomar leite. Aí os coveiros começaram a proibir que as pessoas levassem água e leite, porque senão os bichinhos iam lá, né? Produção de gato. Tava tendo muita... Gente, eu frequento, assim, porque meu avô tá enterrado nesse cemitério. E meu avô tá enterrado num local muito próximo onde estão as 13 almas, né? Então, assim, sempre que eu ia visitar o túmulo do meu avô, eu dava uma passadinha pela capela das 13 almas. Então, são lá 13 túmulos seguidos, os 13 iguaizinhos, com 13 cruz iguaizinhas, assim, os arranjos de flores iguais, porque a gente não sabe aonde tá cada um, né? São 13 pessoas que morreram carbonizadas dentro de um elevador presas. Então, assim... Ninguém nunca soube quem são. Tipo assim, não identificaram, Ninguém nunca soube. né? Na época não tinha teste de DNA, né? Então, assim, foram enterradas daquela forma. E o curioso é que o Joelma tem uma história antes de ser prédio, né? Que ele já era um terreno amaldiçoado. Porque teve um cara que matou a mãe, a irmã e jogou num poço. Olha E aí, só. quando a polícia finalmente descobriu o caso, ele se matou dentro da casa. Então já era. E aí o terreno ficou sem dono, né? Sem herdeiro, sem proprietário. Foi vendido e aí ergueram o Joelma dali. Então, assim, já é um terreno que vem amaldiçoado. Nossa. Agora, você imagina, mesmo quem não acredita, de repente, em espírito ou tudo mais, a energia de um lugar desse, cara... pesado. Pesado O demais. Joelma, ele não tem mais esse nome. Ele mudou de nome várias vezes, porque ninguém quer alugar lá, porque ele é um prédio mais comercial e ninguém quer alugar um escritóriozinho ali. Um conhecido que abriu uma balada lá, alguma coisa do tipo. E ele, super religioso e tal, eles chamaram o pessoal pra fazer uma defumação. E os caras começaram a falar, não vamos fazer, tá muito pesado aqui. Que horror. Olha... Tem umas matérias de TV que eles tentam fazer uma espécie de exorcismo, né? Tem várias matérias sensacionalistas de televisão. A Record faz muito isso. De levar padre, de levar um monte de gente lá, de levar gente exorcista pra, tipo, tentar tirar alguma coisa que tenha lá. E o pessoal diz que o elevador para em andares esquisitos, enfim. Que houve muitos gritos vindos do elevador, justamente onde as 13 almas estavam, né? As 13 pessoas. Isso é verdade. Ainda sobre locais... Tem história no Teatro Municipal também. Tem muita gente que diz que os vigias noturnos, não sei qual é o plural, mas eles dizem que luzes acendem, que o piano toca à noite. Nossa. Ali deve... Tem muita alma de ali ator. deve ter, né? Gente. Eu nunca tinha pensado nisso, mas deve. Deve Com ter, sim. certeza. Aliás, ali no centro, que tem de lugar, né, mal assombrado, assim. Aliás, tem um passeio, a Nani me convidou pra O quê? fazer. Tava fazendo uma excursão. Tem um passeio pelos principais pontos turísticos assombrados de São Paulo. Meu isso aí. sonho é ir nesse passeio. Vamos, gente. Se eu não me engano, é de quinta-feira. Eu só tô esperando quem À toca. noite. É de quinta-feira à noite. Você desce ali no centro de São Paulo, tá, gente? Desce ali, se eu não me engano, na região do Anhangabaú, que a galera se encontra. E dali você vai caminhando a pé e eles vão apresentando pra você esses lugares. Tanto o Castelinho da Rua Apa, onde aconteceu um crime que até hoje ninguém sabe o que aconteceu direito ali, que virou uma ONG hoje em dia. O Joelma. E aí passa, inclusive pelo Teatro Municipal, que eles têm histórias ali. Eu não sei quais, mas deve Tem o ser um Martinelli passeio também. interessantíssimo. O Cemitério da Consolação, tem vários lugares. Acho que Aliás, são uns 10 pontos, O centro de assim. São Paulo é muito... a noite é sinistra. É sinistro ali, tá louco. Sinistro. É sinistro, adoro, gente. Adoro. Eu gosto também, não vou mentir. Agora, vamos para as histórias pessoais? Vamos para as histórias pessoais? Ai. Nani, você quer nos abrilhantar? Acho que a Nani... Eu vou começar com uma... Na verdade, não é uma lenda,
Só que me assombrou demais por anos e anos e anos. Eu já contei isso pra vocês, vou contar pro pessoal que tá ouvindo. Que era referente ao filme Os Três Solteirões e um Bebê. Tá? Eu assisti esse filme criança na casa de um primo FDP, eu não vou falar a palavra, não vou falar um palavrão aqui. Mas esse meu primo era um FDP porque ele mostrou isso pra mim, criança. E era uma passagem do filme que entre as cortinas supostamente aparecia uma criança lá, um menino. E aí surgiram várias histórias que era uma criança que tinha se suicidado, era um apartamento que a família alugou porque o filho caiu do prédio, morreu. E aí a família reconheceu o menino ali. Tá. Se você que tá ouvindo, vai no YouTube e procura esse vídeo. É assustador. É só jogar 3 solteirões e um bebê, fantasma, cena, assustador, fantasma. Tem uma cena que passa, eles até põem em câmera lenta e parece ter um menino. Ai, me arrepia, cara. Eu fiquei isso daí, de anos dormindo com a cortina aberta ou sem cortina no meu quarto. Aí o dia que o Google apareceu, a primeira coisa que eu fui ver é que realmente era na verdade era o cartaz do filme e tal, mas assim, até lá eu tava complexado assim. De todas as histórias que eu tenho de medo, assim, essa de longe. Mas até hoje, Fê, você fica encanado com cortina até hoje? A cortina tem que estar uma distância de uma folha da cortina pra outra um pouquinho maior do que tá no filme. Ou totalmente aberta, ou totalmente fechada. Mas aquele jeito lá eu não gosto. Isso me assustou por muito tempo até hoje, né? Impressionante. Muito, eu não tenho essa brisa aí da cortina, mas eu não gosto nem de lembrar disso daí, porque realmente me deu muito medo. Muito medo na época. Assustou de verdade, gente. Você via passando assim, aquele menino ali, ó, atrás, e fala, meu Deus, num filme, sabe? Você fica, gente... E aí o que é pior é que assim, eu achava que era um vídeo editado pra dar susto, mas na verdade eu aluguei cópias do VHS. Eu aluguei cópias do filme e aparecia. E aparece. Então, vai em DVD, como tá você lá. não morre de medo, tem realmente gente? Uma imagem lá, mas é o cartaz de um dos atores. Mas até que descobri, o estagiário esqueceu, obviamente esqueceu atrás da cortina. Estagiário. Sempre é um estagiário. Estagiário, meu Deus. Não, mas Nani, conta uma, vai. Olha, eu vou contar uma mais recente. Mas eu tenho algumas. Recente. Tá? Algumas. Ai, gosto de quem trabalha com recente. Nesse caso, foi agora, tá? Na pandemia, tava na minha casa. Não vi nada, não foi um espírito que eu vi ou qualquer coisa do tipo. Já vi, tá? Mas eu vou contar essa porque é mais recente. Pessoa que fala de boa, já vi? Já vi, querido, você que tá ouvindo gente, aí. Já vi, mas essa é mais recente e me deixou, assim, bem perturbada. Tive um pesadelo, vou contar do início, né, pra todo mundo conseguir entender. Eu moro num sobrado, aí na parte de cima é um corredor, aí tem o meu quarto e na outra ponta é o quarto do meu filho. Eu tava fazendo umas arrumações lá e meu filho não estava dormindo no quarto dele ainda, ele tava dormindo no meu quarto. Eu arrumei umas coisas, coloquei num saco preto, fechei o quarto, porque eu sou muito bundona, gente, eu tenho medo real. Na hora já veio na minha cabeça, vou fechar essa porta aqui, porque do jeito que eu sou, eu vou acordar de manhã, de madrugada pra fazer xixi, enfim, tomar uma água, eu vou ver o saco preto ali, eu vou achar que é uma pessoa, sabe assim? Aí eu já fui, fechei, beleza, dormi, isso de sábado pra domingo. Eu dormi, quando foi umas 6 e pouco da manhã, eu tive um pesadelo de que eu ia no banheiro de madrugada, acho que eu fiquei com isso na cabeça, que eu ia no banheiro de madrugada, e quando eu olhava pro quarto do meu filho, eu vi uma mulher. Eu lembro, gente, eu fecho os olhos, eu lembro do rosto dessa mulher. Era uma mulher com o rosto bem magro, assim, chupado o rosto, sabe? De tão magra. Cabelo preso, e ela me olhava com um zoião, gente. E ela indo embora, ela ia sumindo, assim, sabe? Saindo da minha vista, assim, entrando pra dentro do quarto. Certo. Eu acordei em choque. Eu já acordei e falei, meu Deus. Eu nunca lembro dos meus sonhos. Nunca lembro. Dessa vez eu lembrei muito, assim. Tanto que eu lembro até hoje o rosto dela mesmo. Fiquei com bastante medo, acordei um pouco abalada. Mas beleza, pesadelo. Aí até me marcou muito porque eu peguei meu celular, a mãe de uma amiga minha tinha falecido. De Covid. Então já ficou aquele clima todo assim. Não consegui dormir mais, né? Não consegui mais, ficar acordada, girando na cama, não sei o quê. Aí, meu marido precisava levar uma geladeira lá, um amigo nosso pediu ajuda, né? Pra ele levar a geladeira pra ele, não sei o quê. Ele foi lá. Fiquei sozinha com meu filho dormindo. Levantei, eu falei, gente, deixa eu fazer minhas coisas. Liguei o som, acendi uma vela pro meu anjo da guarda e fui fazer minhas coisas. Subi pra pegar roupa pra lavar, coloquei no cestinho. A hora que eu fui descer a escada, eu caí, escorreguei, sozinha, pá, de bunda assim. Na hora que eu escorreguei, eu só escutei o barulho, gente, parecia cena de filme. Sabe assim, da porta abrindo. Gente, eu fiquei... Ai, meu Deus do céu. Petrificada. Eu só olhei pra... Tipo assim, eu só ergui a cabeça, sabe? Só virei aqui, ó, e olhei pra trás. E a porta do quarto do meu filho abrindo sozinha.
E assim, pode ser coincidência? Pode ser. Mas olha que surreal, gente. É muito bizarro. E isso ficou muito marcado em mim. Eu falei, gente, tem alguma coisa